Meus irmãos, graça e paz, mais um dia muito poderoso, muito mais abençoado. Olhando aqui, parece que mais um dia eu tô com mais cabelo branco. Oh, glória a Deus, maravilha, irmãos. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, né? Um dia muito oportuno, a qual Deus nos dá. Olha que oportunidade nós temos de poder pararmos e olhar para as Escrituras, ler e entender e buscar, né? Pedir o Espírito Santo de Deus que nos dê da tua direção a cada instante, a cada momento. Hoje o nosso texto é Salmos 124. Que salmos gostosos! Eu olho para esse salmo e vejo uns salmos de reconhecimento. O salmista reconhecendo quem é Deus, o salmista reconhecendo o que Deus tem feito pela vida dele, o salmista reconhecendo a grandeza, porque dá até para ler todo o salmo. Diz assim, olha, se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, Ele já nos teria engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teria arrastado e a torrente nos teria afogado. Sim, as águas violentas nos teria afogados. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse texto nos traz algumas verdades, esse texto nos leva a pensar em algumas situações. Primeiro detalhe, quem é Deus nesse texto, irmãos? Como o salmista apresenta um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus que livra o seu povo, um Deus que olha para o seu povo e decide guardar, decide livrar, decide socorrer esse povo, um Deus que olha para a minha vida e decide me ajudar, e decide me salvar, e decide estar do meu lado. Um Deus que se coloca do nosso lado, tanto que a Bíblia vai dizer que Deus estaria conosco todos os dias. Então, quando nós olhamos para esse texto, uma pergunta que dá para a gente responder: quem é Deus? Quem é esse Deus que nós servimos? Então nós colocamos um Deus que se coloca ao lado do seu povo, um Deus que se coloca do meu lado, um Deus que se coloca do seu lado, um Deus realmente que nos salva, que nos resgata, um Deus que nos protege, um Deus que não permite sermos engolidos vivos. Por mais que em alguns momentos parece que isso vai acontecer, mas Ele não permite, um Deus que não permite sermos afogados. E aqui está falando das águas dos rios, mas podemos pegar e pensar nessas águas, nesses rios, nessas torrentes, como os problemas que temos. Por mais que às vezes podemos estar nos debatendo, mas Deus não permite que sejamos afogados. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que nos socorre, que decide nos socorrer. Mas dá para pensar também nesse texto: quem é você, meu irmão? Quem sou eu? Quem somos nós dentro desse texto? Alguém que de repente podemos ver alguém que se coloca em situações perigosas. Alguém que toma muitas vezes decisões erradas e que acontece todo esse processo, que nos colocamos em situações a qual muitas vezes permitimos que os inimigos nos ataquem. Situações que de repente nos permitimos que esse turbilhão, essa turbulência, essas torrentes de água venham sobre nós. Alguém que de repente se coloca em situações de sermos presa fáceis. Assim como o passarinho, lembra aqui que diz aqui, olha, como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. Parece que já estávamos presos, não sei quanto na sua adolescência, na sua infância fez armadilha, mas a visão que estávamos presos, nós não tínhamos condições de quebrar. Então parece que fomos enganados, permitimos que o nosso desejo, né? Porque o pássaro, quando cai na armadilha, ele vê uma comida fácil, vai lá e pega, e parece que nós nos caímos nisso. E alguém veio, quando estávamos presos na armadilha, quebrou a armadilha. E esse alguém foi Deus. Então nós somos alguém que somos às vezes enganados e que precisamos vigiar um pouco mais, né? Então nós somos pessoas vulneráveis, somos pessoas que muitas vezes nos colocamos em situações de risco, mas aí olhamos para a primeira resposta: mas temos um Deus. Então o que me alegra nesse texto é saber quem Deus é, saber quem Deus é, saber quem Deus é, saber quem eu sou, mas sabendo que há uma esperança, porque o Senhor cuida da minha vida. Porque diz o versículo 8, né? O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra.
Então eu sei que o meu socorro está nele, que quando eu estou em apuro, quando eu estou em situação, eu tenho um Deus. Então eu sei quem Deus é, o Senhor Todo-Poderoso que se coloca do meu lado, o Deus que me protege, sei quem eu sou e posso dentro disso, sabendo quem Deus é e reconhecendo quem eu sou, eu posso criar a esperança que eu tenho um socorro bem presente na hora de angústia. Mas eu percebo aqui também que há um mandamento. Eu percebo aqui também que há uma advertência. Qual a advertência? De nos cuidarmos. Uma advertência de termos cuidado com a nossa vida. Porque se Deus está nos protegendo, eu não preciso me colocar em situações para que depois Deus venha me socorrer. Eu não preciso me colocar diante de uma jaula do leão, dentro da jaula do leão, para que Deus venha me proteger. Hoje eu tenho um Deus a qual eu posso recorrer antes das decisões. Então eu posso perguntar para o Senhor: Senhor, é para eu entrar nessa jaula? Porque, irmãos, se for para entrar, entre, Deus é contigo. Agora, se for para pegar um passarinho, o bicho mais tranquilo do mundo, e Deus falar: não pegue, não pegue, porque pode ser perigoso. Então nesse texto nós temos quem é Deus, nesse texto nós temos quem somos nós, nesse texto nós temos uma esperança, sabendo que Deus nos guarda, que Deus nos socorre, mas nesse texto também nós temos uma alerta para vigiarmos, para que não nos coloquemos diante de situações para sermos engolidos vivos, para que não nos coloquemos diante de situações para sermos arrastados, para que não nos coloquemos em situações para sermos afogados, mas para que sim, possamos buscar a direção do Senhor a cada instante. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Fique todos com Deus em nome de Jesus. Que Deus continue guardando e te abençoando em nome dele.